Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo de ciências. Nós vamos estar falando sobre o sistema respiratório, que é responsável pela respiração, ou seja, pela entrada e saída do ar. Então, quando a gente fala da entrada do ar, é a entrada de oxigênio. Quando a gente fala da saída de ar, é a saída de gás carbônico. E ambos, tanto oxigênio como gás carbônico, são produzidos pelas nossas células, pelas células do nosso corpo. E aí, quais são os órgãos do nosso sistema respiratório? São 8. Quais são eles? Fossas nasais com 2 S, que é a mesma coisa para vocês entenderem. Nariz, né? A faringe, a laringe, a traqueia, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Vamos ver aqui eles na figura para a gente entender? Então, olha só aqui a figura, tá? A gente tem aqui, ó, o nariz, que é a fossa nasal. Depois a gente tem a faringe, que é logo aqui em cima, depois da garganta. A laringe, né? A traqueia, o pulmão esquerdo e o pulmão direito, né? Aí, olha só, daqui da traqueia que vai para os brônquios, que são essas duas ramificações grandes aqui da traqueia. Essas raízes aqui, ó, são os bronquíolos. Então, o brônquio vem antes, depois ele se ramifica em vários raminhos aqui, que são os bronquíolos. E dentro dos bronquíolos, olha só, gente, a gente tem os alvéolos pulmonares. Olha só, então nos bronquíolos, a gente encontra aqui no finalzinho os alvéolos pulmonares, tá? Que é onde tem a troca dos gases, tá? Do gás oxigênio para o gás carbônico, tá bom? Bom, ainda sobre respiração. Então, qual é o caminho que o ar percorre no nosso organismo? Olha só, o ar entra pelo nariz. Aí, ó, ordem alfabética para a gente não conseguir esquecer. Nariz, aí aqui vem ordem alfabética, ó, F, L, T, tá? Então, vem nariz, vai para a faringe, vai para a laringe, que vai para a traqueia. Os brônquios são maiores do que os bronquíolos, então eles vêm antes. Os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, né? Então, esse é o caminho que ele faz, né? Lembra aqui na figura, olha só, o ar entra pelo nariz, passa pela faringe, laringe, traqueia, e depois ele vai para os brônquios, que é onde se divide aqui, ó. Aqui ele se divide. Aí vem nesses ramos, que são os bronquíolos, e no final de cada bronquíolo, aqui nos bronquíolos, a gente encontra os alvéolos pulmonares, tá bom? Bom, ainda sobre a respiração, vamos entender como que ela funciona. O pulmão, só para vocês entenderem, ele é dividido em dois, o pulmão esquerdo e o pulmão direito. E é no pulmão que acontecem 2 movimentos. Então, olha aqui, a gente tem o pulmão esquerdo e tem aqui também o pulmão direito, que é esse aqui, ó. Esse grandãozão aqui, ó, meio arrosado, tá? Esses são os pulmões. E no pulmão acontece 2 movimentos importantes: a inspiração e a expiração. A inspiração funciona como uma bexiga, né? Então, assim, ó, para eu encher a bexiga, olha só, para eu encher a bexiga, eu precisei o quê? Jogar ar lá dentro. É como o meu pulmão fosse a bexiga. Então, o ar entra, né? Eu tenho a inspiração, o ar sai, eu tenho a expiração, igual uma bexiga. Então, se a gente for olhar aqui, ó, quando eu enchi a bexiga, por exemplo, olha só, a bexiga, o ar entrou. Portanto, a bexiga ficou cheia, o pulmão ficou cheio. Como o pulmão ficou cheio, ele empurrou o diafragma. Olha aqui a flechinha para baixo, tá vendo? Ele empurrou. Então, a gente chama de contração do diafragma. E aí, a caixa torácica aumenta. A bexiga não aumentou aqui, ó, né? Então, o ar entra, lembra da bexiga cheia. O pulmão enche, empurra aqui o diafragma que fica embaixo do pulmão,
empurra, então tem a contração, e aí o pulmão, a caixa torácica aumenta, porque a gente colocou ar. Se eu tirar o ar da bexiga, o pulmão, que é expiração, tirei o ar, expiração, o ar saiu. O pulmão murcha, né? Fica assim, ó, relaxado, como a bexiga, olha só, como murcha. Então aí o diafragma vai para cima, tem um relaxamento do diafragma, né? E a caixa torácica diminui, porque não tem mais ar, como a bexiga, tá bom? Então, usa o exemplo da bexiga para ver. O ar que entra, inspiração. O ar que sai, expiração, tá bom? São os dois movimentos que acontecem no pulmão, tá? A respiração é um processo involuntário e mesmo que a gente desmaie, a pessoa continua respirando, tá bom? Já a gente coloca o próximo vídeo sobre o sistema cardiovascular e o sistema excretor. Até já e bom estudo!